vim aqui para falar do meu encontro. Eu venho fazendo tratamento de câncer desde janeiro de 2022. Descobri um nódulo na mama e foi muito rápido, né? Do exame até o resultado foi muito rápido. Logo eu tinha a biópsia, o diagnóstico de câncer de mama triplamente negativo, que é um câncer muito agressivo. Foi um susto, né? Porque você acha que é uma sentença de morte. Já logo iniciei a quimioterapia, o tratamento. Foi um período bem difícil, porque com a quimioterapia você começa a descobrir que o mundo é tão diferente do que você imaginava, porque você passa a maior parte do tempo solitária, sozinha no quarto, porque sua imunidade fica muito baixa, por causa das complicações de outras doenças. Eu tive todos os sintomas da quimioterapia. Tive náusea, vômito, diarreia, neuropatia, mucosite, zumbido no ouvido, fadiga extrema, dores musculares. Eu tive tudo, passei por tudo. Durante o tratamento, muitas pessoas me mandaram mensagem, muitas, de solidariedade, de carinho. Elas diziam pra mim assim: fé em Deus, Deus vai te curar, Deus não dá o fardo para quem não pode carregar. Mas para mim, que estava vivendo essa situação, em meio revolta, né? Porque você não aceita ficar doente, você fica se questionando por que comigo, por que Deus fez isso comigo. E infelizmente a gente não tem resposta, né? Em meio a tudo isso, uma pessoa que eu não tinha contato já há um bom tempo, uma amiga, a Tami, ela se aproximou, mandava mensagem, fazia oração, sempre me falando coisas bonitas, coisas boas, de incentivo, pedindo para mim não desistir, que ela me amava muito. Aquilo me fazia muito bem. Quando ela dizia que Deus me amava, que Deus tinha um propósito, ela não sabia qual era, ela não sabia responder o porquê que eu estava passando por isso, aquilo me confortava muito, soava muito bem. Em meio a todo esse turbilhão de acontecimentos, um dia ela quis vir orar aqui na minha casa. Aí ela veio, fez uma oração muito bonita, as coisas que ela falava faziam muito sentido dentro de mim e era muito carinhoso. Aí o tempo foi passando, a quimio foi melhorando, eu fui melhorando e chegou praticamente o dia da primeira cirurgia. Ela veio com um grupo de amigas da igreja dela fazer uma oração aqui em casa, fizeram um louvor, oração, muito bonito. E eu fiquei muito tocada, acreditei muito em tudo que elas disseram para mim, que Deus ia estar ali naquela cirurgia, segurando minha mão, me confortando. Eu fiquei leve. Aí se passaram, acho que uns 4 dias, chegou o dia da cirurgia. Aí eu fui pra cirurgia, deu tudo certo. A cirurgia demorou 8h30. Foi muito longa, mas eu não vi, né? Então, pra mim tava tudo bem. Quando eu acordei, tava tudo bem. E deu tudo certo, eu vim pra casa e tava me recuperando muito bem, achando que tava curada, feliz, que já tinha passado mais essa etapa da minha vida, que eu ia fazer a rádio e que ia se acabar. Acabou o tratamento, vou fazer exames anual e vai dar tudo certo. Só que não foi assim, né? Eu vim pra casa, comecei a me recuperar.
E falei assim, eu vou procurar Deus, vou na igreja. Eu não sou evangélica. E tentei. Peguei minha cunhada Rosângela, falei, preciso falar com Deus, né? Tentei ir na igreja, cheguei na igreja fechada. Depois tentei mais uma vez ir próximo à casa da minha filha, também estava fechada. E todas as vezes que eu falava de ir buscar a Deus ou ir para uma igreja, dava errado. Isso foi me deixando um pouco desacreditada, né? Um pouco chateada, confusa. Aí veio o resultado dos meus exames, né? Que tudo que você tira, eu fiz a retirada da mama e tirei da outra mama, fiz 3 quadrantes. Então eu fiz a mastectomia e fiz mais 3 quadrantes na outra mama. Isso tudo vai para análise. Na volta da análise, eu já bem me achando curada, o médico falou para mim, olha, dona Leni, eu tenho uma notícia muito triste para dar para a senhora. A quimioterapia não fez o efeito desejado. A senhora vai ter que operar de novo, surgiu mais um tumor, né? Então, tudo aquilo que eu tinha acreditado tinha caído por água abaixo. Tinha dado tudo errado. Eu me desanimei muito. Fiquei muito revoltada, muito confusa. E daí em diante as coisas começaram a ficar mais... A sensação que eu tinha que era ficar mais lento. O tempo ficou mais lento, as dores eram maiores, os sentimentos eram confusos. E foi passando o tempo, chegou o dia de eu fazer a minha outra cirurgia. E eu pensava, ai meu Deus do céu, por quê, né? Por que Deus não mandou alguém para falar comigo? Uma notícia boa, só tenho notícias ruins, né? Aí faltava 2 dias para minha cirurgia. Eu tinha uma visita, era domingo, estava com visita. Aí a visita foi embora, acho que era umas 5:50 da tarde. Eu falei, vou na igreja. Vai ser minha última tentativa de ir à igreja. Me arrumei rápido, eu falei, dessa vez eu vou pesquisar na internet, porque eu vou saber se tem igreja aqui próximo e se está aberta. Aí pesquisei na internet, deu uma igreja aqui na Mateu Bey, próxima da minha casa. Me arrumei, assim, coisa de 15 minutos. Vesti um vestido, peguei minha bolsa e falei, vou na igreja. Ia de Uber, ia de a pé, né, porque era muito próximo, e voltava de Uber. Quando eu tava saindo, meu marido falou, eu vou te levar. Aí eu pensei, é tão fora de mão para ir com o carro, mas eu vou aceitar, porque ele tem que pegar toda a avenida, fazer um retorno e voltar como se estivesse próximo da nossa casa para ir nessa igreja. Aí aceitei. No caminho, aquela igreja lá atrás, que eu tinha ido há muito tempo, estava aberta, eu não tinha visto. Ele falou para mim assim, olha a igreja que você falou que não funcionava, que era fechada, ela está aberta. Eu falei, para o carro que eu quero ir aí. Mas essa é muito longe de casa, aquela é mais pertinho. Eu falei, não, mas eu quero ir nessa. Tá bom, me deixou na porta da igreja, cheguei lá, fui muito bem recepcionada. As pessoas vieram me cumprimentar, eu sentei no cantinho, fiquei quietinha lá. E o culto foi correndo, né? E eu pensava assim, meu Deus, ninguém vai falar comigo, Deus não vai falar comigo, não vai sair uma palavra para mim. E o culto já acabando nos momentos finais. Foi quando o pastor falou para um senhorzinho, vem aqui dar a sua palavra. Aí ele foi lá e ele pregou lá uma palavra. Como eu não sou conhecedora da Bíblia e nem tinha uma Bíblia para acompanhar, ouvi com atenção. E aí ele falou assim pro pastor, pastor,
Temos mais uns minutinhos, eu queria dar meu testemunho. Eu sei que a igreja toda já conhece o meu testemunho, mas Deus está falando para mim dar meu testemunho. E quando aquele homem começou a relatar, ele começou a falar de um câncer. De um câncer que ele já tinha feito várias quimioterapias. De um câncer que ele já tinha operado várias vezes. Ali naquele momento, eu tinha certeza que Deus estava falando comigo. Você não está sozinha. Não vai ser fácil. Parecia que eram essas palavras, porque ele falava isso. Que não foi fácil. Que já era para ele ter morrido há uns 3 anos atrás. E que ele passou por todo o processo. Então, naquele momento, ele falava comigo. E era exatamente o que eu precisava ouvir. E eu fiquei muito tocada com tudo que ele disse. Que era a mesma história, que ele tinha passado por isso tantos anos e estava ali, né? Eu pensei, e ele ainda falou assim, eu não sei se eu estou curado, eu não sei quando eu vou morrer, mas eu só sei que Deus sempre está segurando a minha mão, Deus está sempre comigo. Então parecia que aquela mensagem era para mim. Aí o pastor pegou o microfone, falou, encerrar o culto, vamos fazer uma oração, agradeceu a presença de todo mundo ali e começou a fazer a oração e veio até a mim, pegou na minha mão e me levou lá na frente. Ninguém me conhecia ali, ninguém sabia quem eu era. Eu pensei, ele vai perguntar, né, por que eu tinha vindo, alguma coisa. Não, ele não me perguntou nada, ele não me falou absolutamente nada. Ele pegou, me colocou lá na frente, pegou a mão da pastora, falou para a pastora, ora por ela. Naquele momento, ele fazia as orações finais. E ela veio próximo de mim, bem próximo mesmo, e falava para mim assim, eu não sei o porquê que você veio aqui, mas Deus é contigo. Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar. E continua aquela oração linda, sabe? E aí eu vi que uma outra senhora se aproximou e começou a fazer outra oração. Então, naquele momento, o pastor orava uma coisa, a pastora orava outra e aquela senhora orava outra. E muito rápido, rapidamente, todas as irmãs da igreja estavam em volta de mim e cada um fazia uma oração diferente da outra. Na hora eu fiquei sem saber o que fazer, eu só falava obrigada. Obrigada, olhava para elas e agradecia, obrigada. Daqui um pouco eu olho, a banda voltou a tocar, estava no palco, tocando um louvor de cura. Em questão de segundos, a igreja inteira estava chorando. E Deus estava ali. Estava ali bem presente, dizendo para mim que eu não estou só. E foi tão maravilhoso, porque ninguém ali nem sabia o meu nome. Eu olhei aqueles rapazes tocando aquele louvor, chorando. A igreja inteira chorando, a igreja toda tocada. Foi muito bonito. Foi muito bonito meu encontro com Deus. Eu nunca imaginei em toda a minha vida que seria tão bonito. As pessoas se despediram de mim, se acalmaram, se despediram.
Não me perguntaram nada, se eu ia voltar, se eu não ia. Fizeram aquilo com o toque mesmo de Deus. E eu fui para minha casa. Daí 2 dias eu ia operar. E eu operei. E eu fui muito em paz, porque eu sabia que Deus estava lá comigo. Eu estou em casa, estou de repouso, deu tudo certo. Eu não consigo pensar em outra coisa, porque foi muito marcante, muito tocante. E aí, nesses dias que eu estou em casa, esses 4 dias que eu estou em casa, eu sinto necessidade de falar com Deus todo dia, agradecer todo dia. Eu não sei se eu vou ficar curada, eu não sei se eu vou ficar boa, eu não sei se eu vou melhorar, se Deus vai permitir, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, Ele está o tempo todo comigo. Seja lá o que Ele tem reservado para mim. Como disse aquele senhor no culto. Os propósitos de Deus a gente não entende, a gente vai entender depois. Eu espero voltar lá para dar um abraço em cada uma daquelas pessoas. E dizer que deu tudo certo, que correu tudo bem, graças a Deus, que eu estou bem. Essa é a minha história de encontro com Deus. Eu espero poder voltar lá um dia. Eu só senti necessidade de fazer esse vídeo para relatar o momento que eu tive, para relatar o encontro que eu tive. Foi muito forte, foi muito lindo. A presença de Deus é uma coisa tão forte, tão marcante, né? E eu não conseguia entender quando as pessoas falavam em nome de Deus. Eu já estou bem tocada. Deus foi meu presente. Eu estou muito feliz. Vai dar tudo certo. Eu tenho fé. Obrigada, viu?